Olha, hoje no quadro Check-up no Rádio vamos falar sobre o Dezembro Verde, uma campanha nacional de conscientização contra o abandono e os maus tratos de animais. Durante todo esse mês, o objetivo é alertar a população, reforçar a responsabilidade dos tutores e destacar que abandonar um animal é crime. Para nos ajudar a entender melhor esse tema, nós vamos agora conversar com o Dr. Robson Góes, médico veterinário. Dr. Robson, o que é exatamente o Dezembro Verde e por que essa campanha foi criada? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Marcos, o abandono de animais, ele se tornou, infelizmente, uma prática ao longo de muitos anos e esse abandono, ele está sendo agora, por muitas pessoas, infelizmente, sendo colhido, tá? Que é a superpopulação que tem de animais nas ruas, onde esses animais não estão nas ruas apenas porque eles estão nas ruas, alguém colocou eles lá. Então esse abandono desses animais, eles ocorreram por diversos fatores. Fator de condição financeira, que a pessoa não conseguiu mais, infelizmente, sustentar esse animal financeiramente com alimento, com medicação, com vacina. Surgiu porque pessoas não se preocuparam em controlar a parte reprodutiva das suas fêmeas, principalmente, e esse controle reprodutivo fez com que ocorresse uma aparição, uma quantidade muito grande de partos, né? E esses animais, ao não serem adotados e as pessoas não conseguirem ficar com esses animais na casa, né, no domicílio, colocaram ele nas ruas. Doenças que aumentaram bastante, que são as zoonoses, e muitas doenças dessas, elas são de tratamentos a altos valores, ou não existe tratamento, e essas pessoas não querendo fazer com que seus animais sejam submetidos à eutanásia, eles preferem jogar esses animais nas ruas, doentes, para que ele não veja sofrer em casa, tá? Ou não tenha coragem de fazer a destinação adequada quando necessário e quando orientado por um profissional médico veterinário. Por exemplo, o animal teve calazar, colocam na rua, está com câncer de mama e é de difícil tratamento, ou a cirurgia é um valor alto, a pessoa joga ele na rua e aí por diante. Então ele transfere a responsabilidade para outros, jogando esses animais na rua, e ele faz uma irresponsabilidade, que quando ele joga esse animal na rua, primeiro ele está cometendo um crime, tá? Passível pela lei sanção, que é o crime de abandono. Depois ele causa uma irresponsabilidade para a população em geral, que vai fazer com que esse animal fique doente na rua, ou que esse animal passe fome, passe sede, cause acidentes para com outras pessoas ou para com o próprio animal. Então ele causa uma irresponsabilidade para o animal e causa uma responsabilidade para a população em geral, transmitindo muitas vezes a responsabilidade para o poder público, como se o poder público fosse responsável por corrigir os problemas que ele gerou, tá? Então, a grande preocupação nessa questão do mês de dezembro é alertar as pessoas, né, que abandono é crime. O que a gente vê são as ONGs aí superlotadas de animais, as pessoas das ONGs estressadas, porque a população transmite a responsabilidade muitas vezes achando que a ONG é quem é a responsável por abarcar e por resolver todos os problemas dos animais de rua. E não é verdade, né? Várias pessoas de bom coração ajudam financeiramente as ONGs, porém não é suficiente, tá? É necessário que os poderes públicos, eles façam campanhas de castração, façam campanhas educativas, principalmente como o programa Posse Responsável, que é um programa que as pessoas passam a se responsabilizar civil e criminalmente pelos animais domiciliados, quer dizer, pelos animais que estão dentro do seu domicílio, sob sua posse, tá? E
caso esse animal seja abandonado na rua, cause um acidente na rua, essa pessoa vai responder civil e criminalmente pelo ato ocorrido com o animal, mas também o ato ocorrido com terceiros, tá? Essa daí é Marcos, o que vai existir de futuro, né? As ações que devem ser realizadas pelos poderes públicos, que seria castração de animais, né? Porque com a castração não existe uma resolutividade a curto prazo, mas a médio e longo prazo existe sim uma redução satisfatória, né, da população de animais de rua. Então isso daí e a implantação do programa Posse Responsável é de fundamental importância. Então a mensagem é: abandonar animal é crime, né? Abandonar animal é crime. Esse animal, ao você abandonar esse animal na rua, ele vai sofrer, né? Vai sofrer fome, vai sofrer sede, vai sofrer agressão, vai sofrer com riscos de acidente, né? E esse animal, ele não é responsável, né? Esse animal, ele não é responsável por sua irresponsabilidade. Isso aí é importante, Marcos. Porque na hora que você solta um animal na rua, você está sendo irresponsável, e essa sua irresponsabilidade, ela é crime passível de pena de 1 a 5 anos de detenção. Dr. Robson, quais sinais indicam que um animal ele está sofrendo maus tratos e como é que a gente denuncia isso? Olha, os maus tratos, Marcos, ele é muito superficial, esse nome maus tratos. Porque agora mesmo eu vi uma lei que foi implantada aí em um estado do país, que se você acorrentar seu animal, né, no seu domicílio, é considerado um maus tratos. Então se você pegar uma coleira, botar no seu animal e botar ele numa corrente, é considerado maltrato. Eu acho isso aí muito grande, muito forte. Porque se no meu muro, se na minha casa não tiver muro, a única forma de eu conter meu animal é colocar ele em uma corrente, tá? Então eu aí não consideraria que isso fosse considerado um maus tratos. Agora, você levar em consideração que o animal levou uma pedrada, levou um tiro, né? Sofreu uma agressão, está com escoriação, o animal está magro, sem se alimentar, isso daí sim é considerado um maus tratos, né? Então isso daí tem de avaliar bastante. Onde você denunciar? Você pode denunciar na Polícia Civil, né? A Polícia Civil, ela é quem recebe essas denúncias, tá, de maus tratos, e ela vai apurar se existe realmente essa queixa, e se essa queixa ela for confirmada, a pessoa que é responsável por esse animal vai aí passar por todo o processo civil e depois jurídico. Que inclusive tem penalidades, né? Tem sim, Geraldinho. A penalidade hoje é a lei sanção, é a lei que ela está aí protegendo os animais e procurando punir quem causa crime, quem causa algum tipo de dano para o animal, que seja principalmente cães e gatos, mas outros animais também estão incluídos. Outros animais de qualquer Sim, espécie? por exemplo, o cavalo, né? A gente observa bastante aí, aqui no Nordeste não tem tanto, né? Mas a gente vê aí em algumas partes dos países pessoas que agridem bastante animais, né? E essas agressões desses animais aí, equinos principalmente, né, são considerados maus tratos. Aí nessa situação aí sim, as penas elas são bem duras. Os gestores também públicos, eles devem também intensificar ações. Que ações seriam essas, por exemplo? Olha, as ações hoje dos gestores públicos, elas estão principalmente voltadas à campanha de raiva, né, que é uma campanha nacional de prevenção à raiva. As outras campanhas que estão sendo implantadas aí são campanhas de cadastro dos animais. Inclusive o governo federal abriu um site para você cadastrar seu animal, fazer como se fosse a carteira de identidade do seu animal. Recentemente agora abriu um programa no governo federal para os municípios
fazer projetos e, através de emendas parlamentares, solicitar recursos financeiros para a castração de cães e gatos, como também vários parlamentares, eles também estão aí mandando recursos financeiros através de emendas parlamentares, né, para que esses recursos eles possam ser destinados para municípios ou para ONGs e, consequentemente, ser feito castrações que vai, a longo prazo, resolver uma grande parte desse problema de abandono de animal. Há outras ações, são os programas Posse Responsável, que são programas educativos, Geraldinho. Esses programas educativos é um programa que a gente tem de implantar, inclusive nas escolas. É uma sugestão que eu já dei e continuo dando essa sugestão, que são as direções das escolas, que sejam municipais, estaduais, federais, públicas, implantar programas educativos, porque com a educação a longo prazo das nossas crianças é que nós iremos conseguir aí um bom trabalho e uma boa proteção da saúde animal, uma boa proteção do meio ambiente, uma boa proteção da qualidade de vida desses animais que tanto nós amamos. Aqui no nosso WhatsApp 992053030 tem pergunta. O ouvinte diz o seguinte: bom dia, tem uma cachorrinha Shih Tzu, ela entrou no cio e fugiu e pegou a mojo, né? Acho que ela tá falando isso aqui. Cruzou, né? Eu suspeito que seja de um cachorro grande. Pergunta ao doutor se é perigoso e qual seria o melhor método para tratar ela. Olha, existe sim o perigo de... A Shih Tzu ela é um animal pequenininho, vai ter em torno aí de 5 até 8 quilos mais ou menos, tá? Tem delas até mais um pouco. Mas se cruzou com um cachorro grande, a tendência é que exista nascimentos de algum filhote de maior tamanho. E esse filhote de maior tamanho pode causar um parto distóxico. Quer dizer, pode o animal não conseguir parir esse filhote, tendo a necessidade de fazer cesariana. Minha dica que eu dou a você é: faça um acompanhamento através de exames de ultrassonografia ou exame de raio-x, para ver se o tamanho da cabeça desse animal, principalmente, ele consegue passar na pelve. Se você fizer a medição e a pelve ela for menor do que a cabeça do animal que está, a indicação é que esse animal seja submetido a uma cesariana, para evitar assim risco para o filhote e risco principalmente para a fêmea. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. O ouvinte pergunta o seguinte: doutor Robson, quais cuidados básicos todo tutor deve garantir para manter um animal saudável e feliz? Primeira coisa que você tem de dar é amor e carinho, tá? Eu inverto sempre isso, porque sempre a gente chega com amor e carinho por último, mas sempre eu gosto de inverter. O animal ele precisa de comida, porque a comida boa de qualidade ela já leva o animal a ter uma boa saúde, precisa de água, abrigo, alimento, precisa de sanidade, de exames periódicos, de vacinação periódica, de vermifugação periódica. Tudo isso daí faz com que você tenha uma boa qualidade de vida para o seu animal e, consequentemente, também uma boa qualidade de vida para você. Quais são os erros mais comuns que os tutores cometem sem perceber às vezes? Primeiro erro é achar que filhote é brinquedo, Geraldinho. O grande problema das pessoas é que muitas vezes vão fazer a adoção de um animal, vão fazer a doação através de brinde, né, através de presente de um animal para uma pessoa, e ao presentear essa pessoa, tá dando aquilo ali como se fosse um brinquedo para uma criança. E animal não é brinquedo. Animal ele faz cocô, faz xixi, ele morde, destrói muita gente um objeto, ele foge, come, né? Precisa de cuidados e tem de ver se aquela pessoa está com a responsabilidade suficiente e necessária para cuidar desse animal, se tem condições financeiras de alimentar esse animal, de dar as vacinas. Então, tudo isso daí são os principais erros. Eu acho que outro erro grave que existe é você, quando vai escolher um animal para adotar ou quando vai escolher um animal para comprar,
você não procura saber as características da raça, né? Se precisa de escovação, se precisa ir para o pet shop para tomar banho, se adoece muito, se cresce, se fica pequeno, né? Se mia, se late. Isso daí são também os outros erros que existem. E esses erros aí faz com que ocorra também, infelizmente, o abandono desses animais. Tem perguntas? Vamos ouvir. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Robson. Faz 15 dias que minha cachorra morreu. Aí a gata está sentindo muito triste. O que eu poderia fazer? Um problema comum que existe após a morte. Quando eu falo de morte, sempre nós nos reportamos a nós, seres humanos, né? Que seres humanos, ele passa por um período de luto, e esse luto, para o ser humano, ele é um luto salutar. Ele é saudável, esse luto, que é a parte de sofrimento, de saudade. Todos nós temos de passar por essa parte, até para o crescimento humano. Agora, os animais, eles não entendem o luto como uma coisa saudável, né? Ele sente saudade, ele fica procurando e esperando aquela pessoa, achando que aquela pessoa vai voltar, ou o animal vai voltar. Tem exemplos aí de animais de rua, né? Cães de rua que ficam na porta dos hospitais, achando que o dono que entrou ali vai voltar, sendo que o dono já saiu pro necrotério, já foi enterrado, e ele fica ali na frente do hospital esperando. A dica que eu dou a você é: procure estar mais junto desse animal, procure utilizar brinquedos, bolinha, participar de atividades, procurar caminhar, procurar levar para outro ambiente que ela possa se sentir melhor, mais agradável, tá? Pode até muitas vezes pegar aí umas varinhas com uma pena, com um cordão, e ficar brincando, porque tenta mudar o dia a dia dela, porque aquele animal que faleceu, infelizmente, não vai voltar. E quando muitas pessoas voltam outro animal para dentro de casa, ali possa ser que exista a interação, pode ser que eles fiquem amigos, mas a maioria das vezes ela não deixa ocupar o espaço que tinha o outro animal na vida dela. Doutor Robson, como é que eu posso preparar a casa e a rotina antes de adotar um pet? Primeira coisa que você tem de ver é qual pet você vai adotar. Se você for adotar um gato, é uma coisa. Se você for adotar um cão, é outra coisa. Se você for adotar um cão de pequeno porte, é uma coisa. Se você for adotar um cão de grande porte, é outra coisa. Então, isso daí, se você quiser, pode ir na Veteripet, que a gente orienta sem menor problema para você essa parte aí de aquisição de animal. Tem o pessoal das ONGs também, a Capan faz um brilhante trabalho também em estar divulgando e orientando qual o melhor animal a adotar e qual as maneiras que você consegue criar no ambiente do seu domicílio. Então pode procurar, que a gente orienta até questão de comedouros, bebedouros, alimentação, vacina. Tem nenhum menor problema da gente estar passando essas informações para vocês. Tanto para gato quanto para cão. Tanto para gato como para cão. Porque o gato, ele tem uma particularidade. O gato, ele é semi-domiciliado. Então, se você adotar um gato, a tendência dele é ele fugir, até enquanto ele não se acomode e não se acostume no ambiente, tá? Porque ele é semi-domiciliado, ele consegue saltar. O cão é diferente, o cão você consegue prender, o cão ele é mais domiciliado. Ele só fugiu porque encontrou a porta aberta. Então isso daí são características diferentes que existem nos animais. Dr. Robson Góes é médico veterinário, atende na clínica Veteripet, que fica na rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó. Telefone para contato é o 3421-1263 ou WhatsApp 99962-1907. Anote aí, 99962-1907, e você pode conseguir as melhores dicas do Dr. Robson no Instagram, @Veteripet. Dr. Robson, obrigado e até a próxima semana. Obrigado e um bom final de semana a todos.